mês de novembro. Já tive o agradável convite ano passado e vim aqui falar de próstata. E mais uma vez eu estou aqui no mês de novembro falando então de prevenção do câncer de próstata. Como toda data, né, a data tem um lado, vamos dizer assim, interessante, né, porque a data ela tenta reforçar um padrão de conduta, um padrão de atividade que a gente deve lembrar, mas ela também tem, lógico, um apelo comercial. A ideia do Novembro Azul veio de uma empresa que fazia e organizava congressos para urologia por muitos anos, se chama Lado a Lado. Então, tem um cunho aí, um viés comercial, mas não importa. Eu acho que a intenção é muito boa e nos remete, então, o mês passado, outubro, foi Outubro Rosa, onde se alertava para câncer de mama na mulher, e o novembro ficou o Novembro Azul, que tem até no exterior, na Europa, o símbolo é um bigode, né? Aqui nós não pudemos repetir o mesmo símbolo, mas é importante a gente reforçar. A plateia aqui eu estou vendo que é bem meio a meio, assim, homens e mulheres. Quantos aqui estão acima dos 50 anos? Homens. Só homens. Clube do Bolinha. Quem não fez exame de próstata? Ó, tem 2, 3, 4. Mas a maioria tem se mobilizado para fazer, e acho que os que ainda não fizeram é uma oportunidade excelente para, ouvindo aí o que eu tenho a dizer para vocês em um tempo curto, pensar em fazer isso, que pode realmente ajudar muito, não a, vamos dizer assim, evitar a doença. A gente ainda, dentro da medicina, não tem esse conhecimento a ponto de poder evitar que o indivíduo venha a ter um câncer, mas a gente tem cada vez mais como descobrir esse câncer o mais precocemente possível e torná-lo altamente curável. Não é contornável, mas é curável, tá? Então, vamos começar falando um pouco de próstata, né? O que é a próstata? A próstata é uma glândulazinha, acho que eu vou subir aqui, fica mais fácil. A próstata é uma estrutura que fica situada abaixo da bexiga. Então, ela fica nessa região baixa do abdômen. Aqui é o osso que temos no púbis, acima do pênis, né? Então, aqui representado o pênis, o osso do púbis. A bexiga, quando vazia, está totalmente escondida por trás desse osso púbico, e a próstata fica embaixo da bexiga. O canal da urina, que sai da bexiga e vai continuar por toda a haste do pênis e ser eliminada a urina aqui, tem atravessado a próstata. Então, a uretra, o canal da urina, passa dentro da próstata como se fosse um túnel, tá? Por isso que, quando ela aumenta de tamanho, conforme a gente vai ficando mais velho, vai havendo uma dificuldade progressiva para urinar por uma questão de compressão, de obstrução desse trajeto, tá? É importante lembrar que a próstata, vamos passar para frente, a próstata ela tem basicamente duas funções. A função mais importante da próstata é produzir o sêmen, o líquido que carrega o espermatozoide, que é aquela célula que tem um rabicho e que é capaz de nadar para o colo uterino e ir fecundar o óvulo feminino. Então, a próstata não fabrica o espermatozoide. Quem fabrica o espermatozoide é o testículo. Mas o líquido aonde está o espermatozoide, que é o líquido seminal, ou esperma, ou sêmen, é fabricado
pela próstata e por mais duas estruturas anexas chamadas vesículas seminais. Tá? Além disso, o controle de urina, quer dizer, a pessoa não sair de fralda urinando pelo caminho, é dado na mulher por um músculo que fica aqui no assoalho pélvico. Essa região, esse músculo é o responsável pelo controle da urina e pelo controle das fezes. O ânus fica logo aqui atrás. Então, esse plano muscular nos dá o controle. No homem, nós temos um controle adicional. Tá? Então, o homem precisa de um controle a mais do que só esse assoalho que, para a mulher, é suficiente. Então, esse trajetinho de uretra tem uma participação complementar no processo de continência. Mas lembrar que o mais importante é que a próstata produz o sêmen e, portanto, faz parte do aparelho reprodutivo masculino. Tá? Do ponto de vista de doença, a próstata é muito pobre, vamos dizer assim. Ela só sabe fazer 3 doenças. A doença infecciosa ou inflamatória, que são as prostatites, tá? Então, prostatite é uma doença onde, por uma questão de doença bacteriana, eventualmente viral e às vezes inflamatória, sem bactérias, é chamado de prostatite. E essa prostatite, quando aguda, ela dá um quadro bastante proeminente. O paciente tem febre alta, calafrio, parece que ele está com dengue. Ele tem dor no corpo, arde para fazer xixi e ele vai acabar sendo atendido em pronto-socorro. Raramente uma prostatite aguda é passada despercebida. Em compensação, a prostatite crônica, ela costuma dar sintomas muito frustros, muito discretos. O paciente tem desconforto para urinar, arde para urinar, mas ele não tem febre, ele não tem calafrio, ele não está passando mal e, na verdade, esse paciente raramente vai a um pronto-socorro procurar atenção médica. Ele acaba indo ao consultório de um clínico ou diretamente no urologista com queixas basicamente do padrão de distúrbios de micção, problemas de urinar. A outra doença que a próstata faz, além da prostatite, é a chamada hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata, ou hiperplasia nodular da próstata, é um crescimento da próstata às custas da formação de nódulos, de caroços, no miolo da glândula. Então, não é um problema da casca dela, é um problema do miolo, como se fosse uma mexerica polcã que tivesse aqueles gomos crescendo, empurrando a casca para fora e, por outro lado, produzindo cada vez mais o fechamento da uretra que passa dentro. A dificuldade miccional, por conta da hiperplasia prostática, se percebe no homem por aumento de frequência noturna de micção. Então, é um homem que começa a levantar 1, depois 2, depois 3, às vezes 5 ou 6 vezes durante a noite para fazer xixi. Isso muitas vezes faz com que o indivíduo passe a dormir muito mal e isso atrapalha a qualidade de vida durante o dia. Muitos não conseguem nem tempo de ir ao banheiro, então eles acabam deixando uma garrafinha ou um pinico ou algum recipiente do lado da cama para ele poder urinar e voltar a dormir. Então, a frequência noturna é um dos sintomas mais importantes. O segundo sintoma é o jato ficar muito fraco. Então, quando vocês forem num banheiro público, num shopping center ou numa rodoviária, vocês vão ver o paciente urinando assim, ó. Ele apoia a mão na parede para poder fazer força com o abdômen e ajudar a expulsão da urina. Então, só a bexiga não consegue mais dar conta de esvaziar e ele acaba usando
a força abdominal para colaborar na expulsão da urina. Cada vez mais a urina não esvazia completamente e começa a sobrar resíduo na bexiga. Quando começa a sobrar urina dentro da bexiga, ele urina, mas não esvazia adequadamente, o que acontece? Essa urina vai ficando parada e urina parada dá infecção. Então o paciente começa a ter infecções repetidas. Urina parada deposita sais e o paciente pode formar pedras na bexiga. Tá? Então a situação vai se complicando e é função do urologista medicar. Existem remédios que permitem um padrão urinário melhor quando o quadro é inicial. Nos quadros mais avançados, a gente tem que operar e tirar esse miolo, preservando a casca da próstata. Preservando a casca da próstata, esse paciente não vai ter nenhum problema, nem no controle da urina, nem na questão sexual de perda da ereção. Existe um medo muito grande dos homens de, ao operar a próstata, perder a função sexual. É muito comum isso se ouvir falar entre pacientes de que operar a próstata vai deixar ele impotente. Isso não é verdade quando a gente está falando de doença benigna. Se a gente deixar a casca e só mexer no miolo, não vamos afetar em absolutamente nada a questão de ereção desse paciente. O que o paciente perde quando a gente tira o miolo da próstata é a ejaculação. Então, como a gente está tirando o tecido que fabrica o esperma, o paciente vai ter um orgasmo, um final prazeroso no ato sexual, mas não vai eliminar mais o esperma. Como normalmente essa é uma doença que ocorre acima dos 50 anos e mais ainda acima dos 60 anos, a maioria não tem interesse mais em ter filhos, então a ausência do esperma pouco interfere na vida do indivíduo e já é sabido, e isso confirmado pelos pacientes, o orgasmo não é alterado porque a ejaculação deixou de existir. O orgasmo seco, ele é igual ao orgasmo normal, só não sai o esperma. E a terceira doença, além da prostatite e da hiperplasia prostática, é o foco da nossa atenção, que é o câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele é altamente frequente na periferia, na casca da próstata. Então, a gente só vai mexer como urologista, como cirurgião, na cápsula da próstata quando tiver tumor, tá? Porque mexendo na cápsula da próstata, pode sim haver algum grau de comprometimento da função de ereção, tá? Pode aparecer numa próstata normal. O que eu quero dizer com isso? O câncer de próstata aparece na casca da glândula, independente do tamanho dela. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode ser de tamanho normal, e isso não importa. O quanto o miolo cresceu não é importante para o aparecimento de um nódulo, de um caroço, na casca da glândula. Então, o câncer de próstata é uma doença da próstata, a hiperplasia benigna é uma doença da próstata, só que uma doença é do miolo, a outra doença é da casca. Quando o miolo aumenta, fecha o canal, o paciente tem sintomas. O carocinho que aparece na casca da próstata, no seu início, não dá sintoma nenhum. O paciente, mesmo com câncer de tamanho médio na próstata, ele não sente absolutamente nada. Não arde, não dói, não sangra, não aumenta a frequência urinária, não diminui o jato. Então, não tem como esperar dar algum sintoma para fazer diagnóstico. Quando o sintoma aparece, é porque esse nódulo, esse tumor, esse câncer,
já atingiu toda a glândula, mas isso é um estágio muito adiantado da doença e muito provavelmente não passível de cura. É passível de tratamento e controle. Então, para que a gente faça um tratamento curativo do câncer de próstata, a gente tem que fazer exame preventivo, porque não há sintoma no início. O único jeito é fazer exame, e que esses exames eu vou falar aqui adiante. Bom, aqui alguns dados para vocês saberem. O câncer de próstata, ele só fica atrás dos tumores de pele, baso e espinocelular. É o segundo tumor mais frequente. De acordo com os dados, se a gente fizer um levantamento de dados mundiais, isso no mundo, o diagnóstico de um câncer a cada 7 minutos. Então, é uma doença muito frequente, tá? A cada 40 minutos, existe um paciente falecendo de câncer de próstata no planeta, tá? 1/4 dos pacientes que têm câncer de próstata morrem hoje pela doença. Ou seja, quanto mais tratamento precoce eu fizer, maior o número de pacientes vai ter tido câncer, mas não vai morrer dele. Portanto, nós estamos com 75% de homens que ou curaram o seu câncer ou ainda estão tratando o seu câncer e morrem de outras causas, de doenças de outras naturezas. Tá? Ainda no planeta, 20% dos tumores são diagnosticados já em fase avançada e, portanto, não curáveis. Só para vocês terem uma ideia, quando, nem tem tanto tempo atrás, o Newton era residente, isso aí foi o quê? 1910? Não, estou brincando. 1976. O Newton foi residente em 76, eu fui residente em 80, a gente é mais ou menos da mesma geração. Era quase que o contrário. 80% dos pacientes no começo dos anos 80, final dos anos 70, eram diagnosticados já com tumor avançado. Então, o exame preventivo melhorou muito, muito. Hoje nós temos só 20% em diagnóstico avançado. Quanto mais pacientes fizerem exame preventivo, menor vai ser esse número e, portanto, cada vez mais curável vai ser a doença. Tá? Quando aparece sintoma, como eu já havia falado, quase todos já estão em fase avançada. Não pode esperar ter sintoma. Tá? E lá no começo da minha apresentação, eu já tinha falado que, infelizmente, a medicina ainda não descobriu como evitar que o indivíduo tenha tumor. Mas a gente sabe bem como fazer o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce depende, sim, de fazer uma prevenção com exames. Bom, só para vocês terem uma ideia do ano passado, tá? Câncer de próstata é o mais comum no sexo masculino. Aqui nós estamos tirando o tumor de pele, tá? E o de mama na mulher. E, por isso, então, existem campanhas voltadas exatamente para esses dois grupos que são os mais frequentes, tá? Bom, aqui, olha, a estimativa no Brasil é de quase 85 mil novos casos por ano, tá? Sendo que próstata, se a gente for olhar em números, olha, é quase que 3 vezes, mais de 3 vezes, o segundo colocado, que é o câncer de reto ou de intestino grosso. E quase que 4 vezes mais que o câncer de pulmão. E se a gente for olhar, os números são muito semelhantes entre próstata no homem e mama na mulher. Só vou aproveitar aqui para fazer mais um alerta, que é muito pouco conhecido, mas homem pode ter câncer de mama? Pode, tá? O câncer de mama no homem, ele é bastante raro, mas quando acontece, ele é altamente agressivo. Normalmente, muito mais agressivo do que o câncer de mama na mulher. Então, não custa nada
aos homens durante o banho, dá uma palpada na região do mamilo e, se notar algum caroço, algum endurecimento, não ter vergonha de ir ao médico. Qual médico? Pode ser o próprio urologista, tá? Mas quando a gente identifica um câncer de mama no homem, a gente encaminha ao mastologista, que é um ginecologista especializado em mama. Quem acaba tratando é o mastologista. Mas não importa. Notou algum caroço, alguma dor, algum endurecimento, tá? Ou saída de alguma secreção amarelada, parecendo um pouquinho de pus pelo mamilo, o homem deve procurar atenção médica. O câncer de mama no homem é raro, mas muito grave. Tá? Do ponto de vista de quem é que tem maior risco, qual o homem que tem maior chance ou maior probabilidade de no futuro desenvolver um câncer de próstata? Idade. A idade é um fator determinante. O câncer de próstata é bastante infrequente antes dos 50 anos. Isso não quer dizer que não tenha, mas é mais infrequente. Os pacientes que têm câncer de próstata antes dos 50 anos, em geral, o câncer é mais agressivo e ele causa sintomas mais precoces, porque ele é muito invasivo. Mas, graças a Deus, realmente é raro antes dos 50 e quase que uma exceção antes dos 40. De qualquer forma, a idade é um fator muito importante e faz com que a gente tenha que, vamos dizer assim, fazer propaganda de que todos os homens acima de 50 anos tenham que fazer o exame preventivo. Do ponto de vista hereditário, quem tem um parente de primeiro grau com a doença tem 2 vezes mais chance. O que a gente chama de parentesco de primeiro grau? Pai e irmãos. Tá? Essa estatística de dobro não vale para um avô. Quando o avô teve a doença, o risco é um pouco maior, mas não é 2 vezes, é menor. Tá? Parentes de primeiro grau, se forem 2 parentes, o risco é 6 vezes maior. Então, um indivíduo cujo pai teve a doença e um irmão teve a doença, o risco dele vir a ter câncer de próstata é 6 vezes maior que a população. Então, esse grupo que tem risco hereditário é um grupo chamado de alto risco e nós temos que ficar mais atentos ao check-up, ao exame preventivo desses pacientes. Raça. Do ponto de vista racial, tanto o negro africano como o negro afro-americano, eles têm um risco geneticamente maior de ter câncer de próstata e de ter câncer agressivo de próstata. Então, é uma segunda população, além do componente hereditário, que nos faz ficar mais atentos à doença. Tá? Curiosamente, a gente vai ver num outro diapositivo, os orientais, chineses, coreanos, japoneses, têm uma baixa taxa de câncer de próstata, talvez a menor taxa do planeta em termos de grupos raciais. Ninguém sabe exatamente por quê, provavelmente isso tem natureza genética, mas foi feito um estudo muito curioso nos Estados Unidos há anos atrás, onde, depois da Segunda Guerra, houve uma movimentação muito grande de japoneses para a área da Califórnia, de que os japoneses que foram para a Califórnia tinham uma taxa de câncer de próstata igual ao dos familiares ancestrais do Japão. A segunda geração, já nascida na Califórnia, de orientais, passou a ter uma taxa de câncer de próstata muito parecida com a do americano, do branco americano. Menor que a do negro americano, mas igual à do branco americano. Mostrando que talvez alguma coisa ligada à alimentação, estilo de vida ou algo ligado à territorialidade
tenha a ver com a ocorrência de câncer além da genética. Tá? Deu para entender isso aí? Tá. Então, a gente tem o lado genético, mas a gente tem o lado também do estilo de vida do indivíduo. Outra questão é a obesidade. Então, se a gente comparar populações do mesmo grupo racial, os obesos tendem a ter mais câncer de próstata do que os magrinhos. Tá? E existe uma certa correlação com o tipo de alimento ingerido. Então, aqui mostrando um gráfico bastante interessante, onde aqui embaixo é quanto a população come de gordura animal por pessoa. E aqui a mortalidade por câncer de próstata. Tá? Então, vocês vejam que no Oriente, Japão, Hong Kong, Singapura, o consumo de gordura é menor do que em países europeus, Estados Unidos e principalmente os países mais frios da região baixa. Tá? E mostra, então, que a mortalidade por câncer aqui é muito menor do que nos Países Baixos, Noruega, Holanda, Suíça, Suécia, Dinamarca, que talvez, pelo frio que é ali, o consumo de gordura acaba sendo maior. Por outro lado, parece assim, bom, então eu vou para o Japão e eu vou puxar o olhinho. Mas isso aí ajuda na próstata, mas não ajuda, por exemplo, no estômago. Tá? Os orientais... Opa, voltou, pula. Aí. Os orientais, eles têm praticamente o primeiro lugar na ocorrência de câncer de esôfago e de estômago. Então, o que acontece? A gente não consegue pegar uma população e falar assim, olha, não coma gordura que você vai viver mais. Na verdade, aqui nós estamos falando de próstata. Quando a gente pega a distribuição de câncer de estômago e esôfago, a correlação com ingestão de gordura não se positiva. Então, a gente sabe que tem uma importância genética. Infelizmente, a população oriental está mais propensa a esses tumores, tanto que, no Japão, por exemplo, a realização de exame de endoscopia digestiva é mandatória acima dos 40 anos, uma vez por ano. Tá? No nosso meio, isso já não é tão importante. Bom, como é que a gente faz na prática a prevenção? A gente tem que ouvir o paciente, tá? Então, saber da história, saber dos antecedentes familiares, para ver se tem um fator hereditário, procurar fatores outros que podem corroborar com o aparecimento de câncer, obesidade, distúrbio alimentar, sedentarismo. E, além disso, o mais importante é fazer o exame clínico, é o exame físico, é o chamado toque retal, que acaba sendo aquele exame que afasta os homens do consultório do urologista, tá? E o chamado antígeno prostático específico, ou PSA, que é um exame de sangue, é simplesmente um exame de sangue. Muito paciente vem ao consultório e fala, doutor, eu estou com PSA normal, então eu não preciso fazer toque. É verdade? Não. Ou o paciente que faz assim, doutor, eu estou sem plano de saúde e eu não consigo fazer o exame de PSA. O senhor pode só fazer o toque se estiver tudo bem? Pula o PSA? Também não é o ideal. O ideal é que se faça os dois exames todos os anos acima dos 40 anos. Tá? E qual é o motivo que a gente fala? Não adianta só fazer PSA, o exame de sangue. 20% dos tumores malignos da próstata altera o toque, mas não altera o PSA. Então, se eu não fizer PSA e só fizer o toque, eu vou deixar passar 20% dos tumores malignos que passarem na minha mão. E isso é inadmissível. Tá? O toque, o que é? Nada mais é do que, por vizinhança, o reto é vizinho à próstata, então o urologista coloca o dedo no reto e
com a ponta do dedo, com a região mais sensível do dedo da gente, a gente consegue palpar essa glândula, tá? E quando a gente vai dar aula para aluno de graduação na medicina, no 4º ano, a gente ensina que uma próstata normal tem a consistência da ponta do nariz. Então, todo mundo põe o dedo na ponta do nariz e vai sentir que ela é elástica, ela tem uma certa elasticidade. Se aparecer um câncer, põe o dedo nesse ossinho aqui do nariz e vocês vão ver que é duro. Qualquer área, por menor que seja, que tenha essa consistência, que nós chamamos de pétrea, que é dura, parece osso, precisa ser investigada por exames complementares. Então, quando a gente faz o toque, a gente está procurando uma área que tenha esse endurecimento, que pode ser câncer, pode não ser câncer, mas tem que ser investigada mais detalhadamente. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, o PSA é uma substância fabricada pela próstata e colocada na circulação sanguínea. Tá? Ela é uma proteína ligada a um açúcar, então é uma molécula complexa, tá? Produzida pela próstata, e que a grande parte do PSA é eliminada no sêmen, no esperma. Um pouquinho do PSA vai para a circulação do sangue. E é um marcador das alterações de próstata. Por quê? Porque quando rompe tecido de próstata, por exemplo, a próstata inflama e microvasos se rompem, mais PSA vai para a circulação sanguínea. Por isso aumenta. Então ele aumenta em prostatite. Tá? Se eu fizer um toque e espremer a próstata com o dedo, num toque, o PSA aumenta porque eu apertei a próstata e joguei PSA para a circulação sanguínea. Se o indivíduo andar muito de bicicleta, naquele dia a próstata ficou comprimida no selim, principalmente aqueles selins de corrida, e o PSA vai transitoriamente aumentar. Isso é ruim? Não, não é ruim. Só atrapalha a interpretação. Se o indivíduo tiver ato sexual e tiver um orgasmo, durante o orgasmo aquela próstata contrai e o PSA também aumenta na circulação. Então, qualquer movimento sobre a próstata ou inflamação prostática sobe PSA. Não é só câncer que sobe PSA. Tanto que, se eu esquecer o toque e olhar só os números de PSA, tá? O valor normal que a gente considera é 2,5. Não é nem 2, é 2,5. Mesmo assim, 10% dos homens que têm PSA baixinho, menor que 2, pode ter câncer de próstata. Então, PSA normal não é necessariamente igual a não ter câncer. Já quando o PSA passa de 20, a chance desse homem estar com um câncer é maior que 50%. Esse quadro também é um quadro importante, onde a gente compara toque normal, toque alterado, com o PSA. Então, se o paciente tiver um PSA mais baixo, menor que 4, se ele tiver toque normal, a chance dele ter um câncer é 5 a 8% e é 25% se ele tiver o toque alterado. Tá? Se eu tiver toque alterado e PSA maior que 10, a chance desse homem estar com câncer é quase que 100%. Tá? E mesmo pacientes que tenham o PSA não conhecido, não fez PSA, se o toque for normal, a chance de a gente deixar passar um câncer é 10, 15%. Se o toque tiver aquele carocinho igual da base do nariz, 40% dos pacientes vão ter. Então, o toque é importante, mas associar toque com PSA é o que nos dá a maior precisão para a prevenção do câncer de próstata. Tá? Então, o paciente que tem ou toque suspeito ou PSA elevado
e se descartou aquelas outras situações que eu já falei, ou as duas coisas juntas, a gente vai pedir uma ressonância, que é um exame de imagem dessa próstata. Se essa ressonância vier alterada, suspeita, aí o paciente é encaminhado para uma biópsia. A biópsia nada mais é do que a retirada de fragmentos muito pequenos da próstata por agulha, que é feita pelo reto. É um exame feito sob sedação, o paciente não está acordado, é feito em ambiente de laboratório ou de hospital, mas com uma sedação, ele dorme como se fosse fazer uma endoscopia ou uma colonoscopia. Então, o paciente não sente dor, tá? Mas, com isso, a gente consegue, então, colher material daquele nódulo e mandar para exame para fazer o diagnóstico ou não de um tumor maligno, tá? Quando existe o câncer é classificado pelo médico patologista, aquele que lê a lâmina do material retirado na biópsia, por uma escala chamada escala de Gleason. Essa escala aqui não é importante os números assim, mas quanto maior o número, mais agressivo é o comportamento do tumor. Então, isso aqui é uma escala baseada no aspecto da célula maligna que determina o quão agressivo é o câncer. Hoje, se a gente pegar um paciente, seguir toda essa trajetória, fizer uma biópsia e o tumor for pequeno e Gleason 6, isso permite que o nosso tratamento seja absolutamente conservador. Existe uma proposta de que tumores pequenos, Gleason 6, a gente possa simplesmente acompanhar esse paciente. Não opera, não faz radioterapia, não faz quimioterapia. A gente só acompanha, chamado vigilância ativa. Então, nem todo paciente com câncer a gente é obrigado a operar ou fazer tratamentos mais agressivos. Por outro lado, quanto maior é o tumor, a agressão do tumor por essa escala, mais agressivo tem que ser o tratamento no sentido de proporcionar a tentativa de cura desses pacientes. Então, quando o paciente tem um câncer que a gente é capaz de diagnosticar pequeno, localizado só dentro da próstata, vocês podem ver nessa linha vermelha que a cura é quase que 98%. Mas, infelizmente, se o diagnóstico for feito já com invasão de estruturas vizinhas à próstata, ou com a doença espalhada no osso, no pulmão, no fígado, a sobrevida cai. Aqui são tumores que já ultrapassaram a próstata localmente, e aqui, quando já tem doença disseminada, e aí nós temos uma mortalidade bastante elevada. Então, a mensagem aqui é: temos que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Então, como eu tinha dito, as opções de tratamento, nos casos mais, vamos dizer assim, de tumores mais bonzinhos, entre aspas, nós podemos proporcionar só o acompanhamento e isso é suficiente. Nos casos de tumores mais agressivos, a cirurgia é a opção de escolha para a cura desse tumor maligno. Hoje, basicamente, a gente, quando tem acesso, usa a cirurgia robótica, não porque ela seja mais curativa. Então, se alguém falar, não, vou operar com o robô porque cura mais, é mentira, tá? A cirurgia robô assistida, ela é tão eficaz quanto a cirurgia convencional, tá? A diferença é que a evolução, o pós-operatório é mais tranquilo e sangra menos. Mas, do ponto de vista de eficácia de cura e no ponto de vista de evitar a temida falta de ereção, as cirurgias, quando bem feitas, se equivalem, tanto a do robô quanto a aberta. Casos mais, vamos dizer assim, específicos, tumores muito avançados,
pacientes muito idosos que não podem, ou o risco cirúrgico é inaceitável, nós temos a radioterapia como opção de tratamento e as alternativas de quimioterapia e bloqueios hormonais é reservada para pacientes cuja doença já está além da próstata e, portanto, disseminou pelo corpo. Então, aí nós fazemos medicamentos que bloqueiam o crescimento do tumor no corpo inteiro. Tá? Quando fazer, então? Como eu já disse, homens acima de 50 anos, todos uma vez por ano. Pacientes que tenham familiar, pai ou irmão, ou pai e irmão com a doença, as sociedades falam em 45, eu particularmente sugiro que esse grupo específico comece com 40 anos. Tá? Pacientes de raça negra, eu também recomendo que comecem aos 40 anos, não aos 45 ou 50. E pacientes com obesidade, essa é uma questão em aberto. Eu, particularmente, não antecipo o check-up do obeso para 45 ou 40 anos, eu continuo orientando os 50 anos, mas é um paciente que, às vezes, vale a pena a gente pensar em fazer um PSA 2 vezes por ano e o toque uma vez por ano como um outro grupo, mas simplesmente aumentar a frequência do PSA. Então, aqui é uma propaganda da nossa Sociedade Brasileira de Urologia. Eu estou aqui totalmente à disposição para responder o que eu souber responder para vocês. Obrigado. Alguém tem pergunta para fazer? Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua palestra magnífica. E meu nome é Reinaldo. Eu sempre ouvi falar que fazer a biópsia da próstata, ela vai ser desencapsulada e alastrar a contaminação, vamos dizer assim. O senhor poderia me explicar, por favor? Esse é um conceito médico do que você está falando, Reinaldo, que por décadas assustava os médicos. Será que se a gente for num tumor de qualquer órgão e for lá tirar um pedaço, isso vai permitir que no trajeto da agulha, por exemplo, seja implantado o tumor e eu vou piorar ou agravar essa situação? Então, só para você ter uma ideia, quando eu era residente, década de 80, e o Newton já era médico formado, não se fazia biópsia renal. Era um conceito, se fizer uma biópsia de uma lesão do rim, essa lesão vai se espalhar pelo trajeto e o indivíduo vai morrer do tumor. Hoje, a biópsia do rim é feita diariamente em qualquer paciente que tem uma lesão duvidosa. E a gente sabe que isso não acontece. Curiosamente, a próstata, naquela época, já se fazia biópsia e já se sabia que não causava esse tipo de espalhamento. Tá? Existe, na próstata principalmente, entre o reto e a próstata, existe uma membrana anatômica ali, uma folha, chamada membrana de Denonvilliers. É o sujeito que descreveu essa tal membrana. E, por algum motivo biológico que a gente desconhece, o câncer de próstata pode sair da próstata em algum momento por avanço, mas não ultrapassa a membrana de Denonvilliers e nunca vai para o reto. Então, o câncer de próstata, por exemplo, ele não vai para o reto, nem que cresça muito. Ele vai para a bexiga, ele sobe, ele vai para a gânglia, ele vai para o fígado, mas ele não vai para o reto. Então, existe como se fosse uma proteção local que impede esse tipo de ocorrência. Então, como a biópsia de próstata é feita há mais de 50 anos e não se constata essa evidência, a gente sabe que isso não acontece. Aí você vai me perguntar, mas por que não acontece? A gente vai falar, não sabemos por que não acontece. Mas o fato é que isso já está provado de que não ocorre e é um medo que a gente não tem de fazer a tal biópsia. Até porque
Sem uma biópsia, você não consegue tratar o paciente. Eu não estou autorizado a não operar e fazer uma vigilância ativa de um suposto tumor que eu nem sei qual é o grau de agressão. Eu não estou autorizado a tirar a próstata do indivíduo porque parece que ele tem lá um caroço e o PSA está alto. De repente, eu tiro a próstata dele inteira, esse paciente pode piorar a ereção, aí vai para o material todo para exame e não tem câncer. Então, a biópsia é mandatória dentro do planejamento de tratamento. Tá? Doutor, bom dia, parabéns aí pela palestra, excelente. Em qual momento é feito o exame de imagens? Então, vamos lá. Obrigado aí pela atenção na aula. A ressonância é um exame novo. Voltando de novo para a década de 80, não existia a ressonância. Então, o paciente tinha um PSA alto e ou um toque alterado e ele ia para a biópsia. Essa ressonância, a ressonância tem mais ou menos aí uns 20 anos dentro de uso clínico corriqueiro. Para quem é engenheiro, eu não sou e também não entendo muito do que eu vou te falar agora, mas a potência magnética de um equipamento de ressonância é medida em Tesla. Tesla é a medida de potência magnética, tipo quando você eletricamente tem 110 volts, 220 volts ou mais. Então, o equipamento de ressonância convencional é 1,5 Tesla e não permitia imagem muito definida da próstata. A imagem vinha meio borrada. Mais recentemente, isso é coisa de uns 8 anos para cá, apareceram equipamentos mais potentes, que são os equipamentos de 3 Tesla. Esses equipamentos que têm o dobro de potência, eles têm uma capacidade de definição de imagem muito melhor. E aí sim, a gente consegue, pela imagem, classificar essa próstata em T1, a gente chama de 1, 2, 3 e 4. É uma classificação chamada PIRADS, P de pato, PIRADS, que classifica a próstata em 4 grupos. O grupo 1, quando vem PIRADS 1, é uma imagem que mostra com uma chance de 95% de não ter tumor nenhum. O PIRADS 2, ele dá uma chance de 80% de não ter nenhum tumor. O PIRADS 3 é quando o médico está dizendo assim, olha, eu estou olhando a imagem e eu não consigo saber se tem ou não tem. É duvidoso. O 4 é quando provavelmente tem um tumor. E o 5, o 4 é quando ele fala assim, provavelmente tem um tumor. Então, quando é um PIRADS 4 ou um PIRADS 3, a gente é obrigado a ir para a biópsia, porque existe uma suspeita consistente. Quando o PIRADS é classificado em 1 e 2, ou seja, a imagem da próstata não tem nenhuma área que sugira a presença de tumor, a gente está autorizado a não fazer a biópsia e acompanhar esse paciente mais de perto, mesmo que ele tenha uma alteração ou de toque ou de PSA. Tá? Mas quando é que faz a ressonância? Quando você tiver alteração de toque, qualquer nódulo, qualquer endurecimento é igual a fazer ressonância, e quando o PSA está alto e não há uma justificativa como uma prostatite aguda. Tá? Doutor, bom dia, gratidão pela palestra aí. No começo, o doutor apresentou as doenças da próstata e falou de prostatite. Guarda alguma relação, doutor, a prostatite com o câncer de próstata ou são coisas distintas e separadas? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Interessante, mas não existe nenhuma relação entre a ocorrência de prostatite e a ocorrência do câncer de próstata. Ou seja, o paciente que teve 1, 2 ou 50 crises de prostatite, ou tem uma prostatite crônica, ele não tem risco aumentado para câncer de próstata. Mais uma vez, só para lembrar aquela história da mexerica,
A prostatite é uma doença que inflama o miolo da próstata. E o câncer é um caroço na casca da próstata. Inclusive, são doenças que atingem áreas diferentes da próstata e não tem nenhum cruzamento em termos de risco. Bom dia, doutor. Obrigada pela palestra. Explica para nós a relação entre a obesidade e o câncer. Então, a relação é absolutamente estatística. Como é que funciona isso? Você pega uma população de 10 mil pessoas, estima o chamado BMC, ou IMC em português, né? Que é o índice de massa corporal, e vê no índice de massa corporal do obeso, do normal e do magro a ocorrência de câncer de próstata, e o que se constata é que aqueles pacientes com índice de massa corpórea alta têm mais câncer de próstata. É uma constatação estatística. Tá? E assim como a correlação estatística da dieta das populações com câncer de próstata, a gente imagina que o consumo de gorduras e a obesidade libere fatores que são chamados de fatores de reação oxidativa. Então, são substâncias da degradação dessas gorduras que poderiam alterar o comportamento da célula e induzir câncer em pacientes que tenham a predisposição. Todo câncer, seja de próstata ou do que for, ele precisa ter uma predisposição genética para que essa célula tenha uma mutação e mude o comportamento. E ele precisa ter o que a gente chama de gatilho, aquilo que desencadeia o câncer. Tá? Então, a obesidade, o link de obesidade, hoje em dia, com câncer, é absolutamente uma constatação da estatística. A gente não conhece o mecanismo pelo qual, eventualmente, a obesidade possa causar câncer. E a obesidade com câncer, ela tem link não só com próstata. Existe um link muito grande de obesidade com câncer de aparelho digestivo. Estômago, esôfago e intestino grosso. E, da mesma forma, não se tem o porquê. A gente só tem a relação estatística mesmo. Tá? Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber se necessariamente quem tem diabetes é decorrente em câncer de próstata ou isso independe de cada pessoa. O diabetes? Isso. O diabetes ele não tem correlação estatística com câncer de próstata. Ou seja, o grupo de homens diabéticos, pelo diabetes, tem o mesmo risco do paciente não diabético de vir a desenvolver um câncer de próstata. Tá? Não existe uma correlação nem de diabetes, nem de hipertensão. Tem, sim, uma correlação estatística da obesidade. O que acontece é que, se você fizer uma correlação estatística do obeso com diabetes, o obeso também tem mais diabetes. Tá? Mas não é a doença diabetes que tem correlação estatística com próstata e, portanto, o paciente que é diabético não é um fator de risco especial para câncer. Tá? Doutor, bom dia. Obrigado pelos esclarecimentos. Existe algum estudo que comprove ou não comprove a relação entre ciclismo e câncer de próstata? O ciclismo tem sido, vamos dizer, alvo de um monte de trabalhos tentando mostrar que ele seja nocivo ou para a ereção peniana ou para a próstata. Tá? Os trabalhos mais bem conduzidos, eles mostram que existe sim, principalmente em ciclista praticamente profissional, aqueles que têm uma quantidade de quilômetros diários enorme e usam aqueles cilindros muito estreitos, eles podem ter uma compressão de nervos que passam próximos à próstata e causam um adormecimento, um formigamento da região do períneo,
que é essa região do assoalho do corpo masculino entre a bolsa testicular e o ânus. Tá? Isso está bem documentado, é uma compressão de fibras nervosas e produz esse adormecimento que, até hoje, não se sabe se esse adormecimento tem algum dano ao organismo, parece que não. Tá? Os trabalhos que correlacionam ciclismo profissional de alta performance com esses cilindros estreitos e problemas de ereção ainda estão sob júdice. Não é uma afirmativa, é uma questão em aberto. Alguns estudos dizem que tem relação com disfunção erétil, outros dizem que não tem relação com disfunção erétil. Uma coisa que todo mundo sabe, isso é verdade científica, pelo menos até agora, é de que andar de bicicleta por 72 horas ou um pouco mais aumenta o PSA. É um aumento transitório por compressão. Agora, nenhum estudo, nenhum, correlaciona ciclismo com câncer de próstata. Isso não existe, isso não é verdade. Tá? Celção, obrigado, Celção. Vamos bater palma. Gente, eu agradeço muito de coração o convite do Newton, que pela segunda vez me permitiu estar aqui com vocês. E, assim, gostaria de, assim, especialmente, deixar aqui uma menção especial ao pai do Newton, o seu José, que é meu amigo e paciente de muitos anos, e a irmã do seu José, que foi quem me ensinou matemática quando eu estava no primário. E eu sou muito grato a ela, que eu sei que, se eu cheguei até aqui, tem um pedaço da educação que ela me proporcionou. Gente, muito obrigado. Espetacular, né, gente? Olha, é fazer exame. Quem não fez ainda este ano, já estamos, olha, hoje já é 9 de novembro. Está acabando o ano, hein? Não é, gente? Tem que fazer exame. Vocês viram que tão claro como tem que fazer exame? Mais do que claro, né? Certo? Obrigado, Celcinho. É uma pessoa muito querida de todos nós, sabe? É meu médico, é o que eu digo para todo mundo. Eu confio plenamente, cegamente nele. Vamos trabalhar, gente? Vamos. Hoje nós vamos fazer uma vibração bem rápida para que a gente possa começar os trabalhos. O Dr. Chan tem, nessa nova maneira, demorado um pouco mais, né? Então, nós vamos só fazer um Pai Nosso para que a gente possa começar os trabalhos mais cedo, tá bom? Vamos lá, então. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Graças a Deus. Que nosso Mestre possa estar conosco, nos iluminando, orientando e abençoando em mais um dia de trabalho. Vamos lá, gente.